Amém. A paz de Cristo a todos. Bom, como o Wellington já falou, eu sou a Silvia. Faço parte da equipe dos pregadores, do grupo de oração. Também da equipe Rafael, Como já falaram aqui, é a equipe que faz a oração pelos servos do grupo. E o tema, da pregação agora, dessa última pregação do dia, é batismo no fogo do Espírito Santo. Amém? Nós ouvimos durante o dia todo falar sobre o Espírito, não é verdade? Agora nós vamos compreender um pouco o que significa esse batismo no fogo. Amém? Põe a mão no seu coração mais uma vez. E eu quero pedir para que Nossa Senhora, conforme nós já começamos a oração da manhã, rezando o terço, que Nossa Senhora tenha intercedido por todo esse encontro, que ela presente os nossos corações a Jesus nesta hora, que ela presente os nossos corações ao seu divino esposo, que é o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ler. Mateus 3, 11. Pronto? Mateus 3, 11. Deixa aberto aí por um instante. Bom, gente, se a gente for ler aqui no catecismo, depois eu vou ler um parágrafo aqui para nós, a gente vai ver o seguinte, que o Espírito Santo, ele é água, ele é vento, ele é unção ou óleo, E ele é fogo também, que esse é o que nós vamos partilhar aqui, Cada uma é assim, como que eu posso dizer? O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem essas funções, entre aspas, Ele age como água em determinado momento, ele age como óleo em determinado momento, ele age como vento em determinado momento e ele age como fogo também. E é isso que a gente vai estar partilhando. A palavra de Deus vai dizer aí onde você abriu, em Mateus 3, João Batista dizendo o seguinte: eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Pula lá sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 39. Lucas 12, 49, perdão. Lucas 12, 49. Pronto? Diz assim, Jesus dizendo agora: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Essa é uma pergunta. Lá, a gente leu lá em Mateus, João Batista falando o seguinte:
Eu vou batizar vocês na água para remissão dos pecados, para penitência. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos lavados. Amém? Quando criança, quando adultos, enfim. Esse era o batismo que João Batista operava lá, quando ele estava no deserto, ele clamando, pregando a palavra de Deus, falando para as pessoas se converterem, para as pessoas se arrependerem e serem batizadas na água. E ele diz de Jesus que Jesus ia vir batizar com o Espírito Santo e em fogo. E aqui o Senhor, ele diz assim: eu vim para trazer fogo à terra, que tenho eu a desejar se ele já está aceso. Mas o que significa isso? Que Jesus veio trazer fogo à terra. Jesus, ele veio trazer o fogo do Espírito Santo. O que é o fogo? Se a gente for analisar, O fogo, ele serve para quê, gente? Ele serve para cozinhar, não é verdade? O fogo serve para aquecer. O fogo, ele serve para transformar. O ouro e a prata, se a gente pega em estado bruto, a gente não reconhece que é o ouro, que é a prata. Precisa passar pelo fogo para ser purificado e a gente perceber que ali tem um metal nobre, que é o ouro ou a prata, tá certo? O fogo, ele serve também, infelizmente, quando é um fogo descontrolado, ele mata, não é verdade? Só que nós precisamos do fogo, a gente não precisa de fogo? E a gente precisa do fogo do Espírito Santo também. Uma outra coisa que o fogo faz é cauterizar feridas. Às vezes a gente não vai no médico e o médico fala, vai precisar cauterizar. Às vezes precisa cauterizar uma feridinha no nariz, alguma ferida que está no útero, precisa queimar. Isso é cauterizar. E todos esses exemplos que eu dei aqui do fogo, o Espírito Santo espiritualmente ele quer fazer conosco. Quando Jesus fala lá, eu vim trazer fogo à terra e que tenho eu a desejar se ele já está aceso. O que quer dizer? O que eu preciso fazer mais se esse fogo já está aceso? Se esse fogo está aceso, ele por si só, ele vai fazer aquilo que é necessário. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que é necessário para nós. Ele sabe o que é necessário ser queimado em nós, ser cauterizado, ser purificado, ser transformado em nós. O Espírito Santo sabe disso. Porque nós recebemos esse Espírito no nosso batismo. Amém? Então assim, por que o Espírito não age muitas vezes como fogo em nós? Porque nós não deixamos. Vocês já perceberam o seguinte, que uma reação, quando a gente tem, uma das primeiras reações que a gente tem em relação ao fogo é se afastar, não é? A gente não se assusta quando de repente se acende um fogo e a gente assusta, não é? Essa é uma tendência do ser humano. Vou me afastar do fogo porque o fogo pode me queimar, não é verdade? Só que, gente, infelizmente, às vezes espiritualmente acontece isso com a gente. Eu não quero chegar perto desse fogo porque este fogo vai me queimar. Só que esse fogo do Espírito Santo é para deixar com que ele nos queime mesmo, com que ele nos purifique mesmo, com que ele nos transforme mesmo. Só que a palavra vai dizer assim, como eu já li, Jesus falando que ele veio trazer fogo. Só que a palavra de Deus vai dizer também, Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, eu entrarei e cearei. Não é verdade?
Ele está na porta e está batendo. Jesus, ele não está escancarando a porta, ele não está roubando a porta, ele está batendo. Ele está batendo nas nossas portas, porque ele quer entrar e cear com a gente. O que significa isso, gente? Significa que Jesus, ele quer entrar e ele quer dar para cada um de nós tudo aquilo que nós procuramos, às vezes inconscientemente. Porque assim, nós, como seres humanos, né, como carne, nós procuramos alegria, nós procuramos prazer, nós procuramos nos satisfazer. Só que o prazer por prazer, ele nos leva à perdição. O prazer sem Deus, ele vai nos levar num outro fogo, que é um fogo que vai arder eternamente. No catecismo da igreja, vai dizer assim: os símbolos do Espírito Santo, né, no parágrafo 696. O fogo, né, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que surgiu como um fogo, cuja palavra queimava como uma tocha pela sua oração, atrai o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo. Figura do fogo do Espírito Santo que transforma o que toca. João Batista, que caminha diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, anuncia o Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, conforme nós lemos. Esse Espírito do qual Jesus dirá: vim trazer fogo à terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. E sob a forma de línguas de fogo, que o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si, lá em Atos dos Apóstolos. A tradição espiritual manterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não extingais, não apagais o Espírito Santo. Não resista à ação do Espírito Santo. E quando nós falamos de batismo no fogo, batismo no Espírito Santo, significa que nós precisamos nos deixar transformar mente, alma, coração e corpo, ser transformados pelo fogo do Espírito Santo. E assim, como eu falei, né, dei o exemplo da transformação que o fogo faz no ouro. Eu não sei se você já parou para pensar que você, né, que cada um de nós somos algo muito precioso, como o ouro, muito mais precioso que o ouro. E como eu falei, que quando o ouro é achado em estado bruto, ele precisa de uma purificação. Muitas vezes nós precisamos de purificação também. Mas que purificação?
Senhor, Ele já começou a chamar os seus novamente. Como Ele chamou lá Noé, porque Ele chamou Noé, sua família, e todos aqueles, que zombaram de Noé, Deus chamou também. Só que muitos não aceitaram entrar na arca. E o que aconteceu todos nós sabemos, Caiu água durante 40 dias e 40 noites. Isso é uma outra pregação agora, Voltando aqui para nós, para nós sermos transformados, convertidos pelo Espírito de Deus, sermos queimados, cauterizados, pelo fogo do Espírito, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer que Ele faça isso. É igual quando a gente tem uma enfermidade e a gente precisa ir no médico. Eu preciso decidir ir no médico, não é? Porque assim, criança eu pego e levo. A criança berra, esperneia, mas eu vou pegar e vou levar. Só que nós somos adultos, somos livres para decidir o que a gente quer da vida da gente. E toda decisão, gente, tem uma consequência. Se eu me decidir pelas coisas de Deus, eu vou ter uma recompensa. Se eu me decidir pelas coisas que não são de Deus, eu vou ter um outro tipo de consequência. Isso é a palavra de Deus quem diz, E o que muitas coisas precisam ser queimadas em nós? Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, vai um pouquinho mais para frente lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 6, 9. A palavra de Deus, ela vai dar umas listinhas para a gente do que nós precisamos renunciar muitas vezes, daquilo que nós precisamos deixar com que o Espírito nos queime. Acharam? 1 Coríntios 6, 9. Até quem está sem Bíblia, dá uma espiadinha junto com a Bíblia do outro, que é bom a gente ver que tem coisas que estão na Bíblia que não é o pregador que inventa, Dá uma olhadinha na listinha aí. 1 Coríntios 6, 9. Diz assim Paulo: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Vou dar uma paradinha aqui. A Fernanda falou uma palavra também que diz assim: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Amém? Às vezes a gente não pensa que engana Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, a gente acha que eu estou fazendo uma coisinha aqui, escondidinho, no escurinho, no quartinho, no carrinho, e ninguém está vendo. Só que lá em Provérbios vai dizer o seguinte, que os olhos de Deus estão observando os bons e os maus. Os olhos de Deus vê tudo. Então você pode ficar no inho que for, mas Deus está com os olhos observando lá o que você está fazendo. Amém? Então assim, esse não vos enganeis que Paulo insiste, é tipo assim, numa palavra bem popular, deixa de ser bobo, porque Deus está vendo o que você está fazendo, Bem isso. Então, continuando lá versículo 9: não vos enganeis, nem os impuros. Paremos aí. O que é impureza no ser humano, gente? O que a gente pode dar um exemplo de impureza? Pensamentos impuros, não é? Não tem gente que é muito maliciosa? Engraçado que tem gente assim, que fala, bate no peito, eu
Isso não é idolatria. Idolatria é se eu coloco a imagem acima de Deus. E muitos assim, a palavra vem dizer que os idólatras, tem muita gente que idolatra cantor, time de futebol, que idolatra um ator. Isso é idolatria. Idolatra o marido, idolatra a mulher. Isso é idolatria. Eu colocar alguém, eu colocar uma pessoa acima de Deus. Porque fulano é a minha vida. Só que não foi fulano que morreu por você na cruz. Porque eu amo aquele cantor. Igual aconteceu lá no caso do Corinthians, né? Eu gosto do Corinthians também, gente. Uma criatura perdeu o emprego, vende casa, vende carro para ir atrás do Corinthians lá no Japão. Não foi isso que aconteceu? Aí ele voltou, o Corinthians deu tudo de volta para ele, né? Não. Isso é idolatria. Eu posso gostar das coisas, como eu gosto de cantores, como eu gosto, né, de time, como eu gosto de esporte, mas isso bem acima de Deus, isso é idolatria. Então esses idólatras não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque para herdar o reino de Deus, Deus tem que estar acima de todas as coisas da minha vida. Continuando, nem os adúlteros, isso eu não vou entrar nem em detalhe, porque as irmãs já falaram, né? A gente sabe que adultério é pecado. E adultério, eu ia falar, mas eu não aguento, né? O adultério não é só quando a pessoa é casada e pula a cerca, não, viu? Porque tinha uma moça que trabalhava comigo, solteira, aí ela saía com um cara que era casado. Aliás, ela só saía com um homem casado. Mas eu não tô errada, eu tô na minha. É ele que é o errado. Você não sabe que a pessoa tem outra pessoa? Então isso é adultério. Eu tô adulterando. Adulterar é igual eu adulterar um rótulo de alguma coisa. Isso daí é errado, não é? Então os adúlteros, nem os efeminados, diz aqui a palavra de Deus. Gente, nessa época aqui, tinha-se mais conhecimento de homens que gostavam de homens. Era muito menos o caso de mulheres lésbicas. Por isso ele coloca os efeminados aqui. Então a palavra está dizendo que o homossexual não vai herdar o reino de Deus. Só que a gente percebe o seguinte, que estão tentando enfiar a goela abaixo, que isso é uma coisa normal, e não é. Então isso é um tipo de situação que o Espírito precisa queimar mesmo, purificar. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar. E não criou mulher para se relacionar com mulher, nem homem para se relacionar com homem, como se fossem um casal. Então Silvia, mas aleluia, eu sou heterossexual, mas às vezes você conhece um monte de gente que está pendendo para o homossexualismo e não fala nada. Então a partir do momento que a gente se omite, a gente está em comunhão com aquilo. Não estou falando para você ir pregar na cabeça da pessoa, mas dizer que Deus, Ele é maravilhoso e que a pessoa ela é preciosa e que ela precisa ser purificada disso. Então está dizendo que eles não vão herdar se não se arrepender, se não voltar para o Senhor, se não se deixar conduzir pelo Espírito Santo, não vai entrar. A palavra continua dizendo, os devassos, quer dizer, os depravados, não vão entrar. Gente, quanta depravação não tem por aí, não é verdade? Muito.
maneira que você se comporta, da maneira que você veste. Isso é de Deus. Deus é beleza. Deus não é sensualidade. Então você não precisa sair na rua mostrando o seu seio, com um short, né, que vai quase na garganta, para não falar outra coisa, né, porque estou sendo gravado. Então, mas assim, a gente tem que ter esse discernimento, né? Então, depravação, isso é depravação. E a palavra está dizendo, vocês estão lendo aí na Bíblia de vocês? É a palavra que está dizendo. E quando a gente é conhecedor da palavra, a gente cai, né? Não é mais inocente. Ah, porque eu não sabia. Agora você sabe. Porque eu estou dizendo, você está lendo aí na sua Bíblia. Continuando. Nem os ladrões, isso eu não preciso nem entrar em mérito, né? Nem os ladrões, nem os avarentos. Uma pessoa avarenta é uma pessoa mão de vaca, falando popularmente, né? Que como antigamente você pega todo o seu dinheiro, não ajuda ninguém, não colabora com ninguém, põe seu dinheiro debaixo do colchão. Se não se converter, vai queimar ele, o colchão e o dinheiro. E lá no céu a gente não vai precisar de dinheiro não, viu? Aí os avarentos, nem os bêbados, também não preciso falar mais nada. Vou falar. Esse negócio aqui dos bêbados, gente, é aquele que se deixa dominar pelo vício da bebida. Não é porque você toma um copo de vinho, não é porque você toma uma batida, né, que você não vai herdar o reino dos céus. Como foi falado aqui, até a Josi falou, a gente precisa ter temperança, autocontrole. Se eu sei que se eu tomar aquele gole de bebida alcoólica, eu vou me descontrolar, não beba. Isso é o pecado. Eu me descontrolar, eu perder a noção de tempo e espaço, né? Então diz assim, está escrito os bêbados e outras coisas mais, todo tipo de droga, né? Porque a droga, ela descontrola a pessoa. Não preciso falar muito disso, porque a gente vê nos noticiários, a gente às vezes tem até vizinho muito perto da gente, que a gente vê que entra, acaba roubando, acaba até matando por causa das drogas, não é verdade ou não é? Então assim, o deixar-se dominar por esse tipo de vício, isso é o pecado. Continuando, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Muda sua palavra lá em Apocalipse agora. Apocalipse 21, final da Bíblia. Tá facinho agora para achar. Apocalipse 21, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Está escrito aí, versículo 8. Continuando aquela listinha que nós começamos lá em Coríntios com São Paulo. Aqui em Apocalipse, São João continua escrevendo. Os tíbios. O que significa essa palavra, gente? Os mornos. Na quinta-feira retrasada, o Senhor veio falar sobre isso com a gente, não foi? Quem estava aqui na quinta-feira? Os mornos eu vou vomitar. Repete bem forte. Os mornos eu vou vomitar. Se Deus vai vomitar é porque está fazendo mal, não é verdade? Tíbio é morno. Então assim, os tíbios, está escrito aqui, que para os tíbios, os mornos,
eu sinto uma paz, eu durmo bem, não vejo a hora de chegar a próxima quinta, o próximo louvor, é uma delícia, não é? Só que eu saio daqui na quinta, quando é no sábado, eu estou em outro tipo de lugar, tentando dar uma mornadinha. Quando a gente tá com frio, né? Não são todos que têm a possibilidade. Aqui, né, não tem nem necessidade, assim, porque não é um lugar tão frio. Tem gente que tem lareira em casa, não tem? Aí acende a lareira, aquele foguinho gostosinho, não é? Pra ficar morninho, não é? Você não vai lá pra dentro do fogo da lareira, porque você sabe que você vai se queimar, não é? Só que muitos estão assim, perante a Deus, perante o Espírito Santo. O morninho, tá bom até aqui, Senhor. Não passa daqui não, porque eu não quero ser queimado. Não passa daqui não, porque eu não quero sair desse meu comodismo. Não passa daqui não, porque do jeito que tá aqui tá bom. Às vezes tá ruim, mas tá bom, né? Eu não tenho coragem de dar um passo adiante e renunciar. Eu não tenho eu não tenho coragem, porque essa é a palavra. Porque para ser de Deus, para ter o fogo, sabe? Para ser aquela tocha viva, precisa ter coragem. E às vezes a gente não tem coragem, não é verdade? Não temos coragem de ser de Deus. Essa é a verdade. Eu estou aqui, eu sirvo o Senhor, eu faço isso e aquilo na igreja, sirvo no grupo de oração, né? Faço isso, aquilo, outro. Mas eu continuo com os meus vícios, eu continuo com a minha malícia, eu continuo com os meus pensamentos errados, com as minhas atitudes erradas, eu continuo morno. Só que a gente precisa se decidir. Quando se fala de conversão, né? Assim, faz já muitos anos que nós temos essa mesma moeda que é o real, não é? Antes, se eu não me engano, já faz muito tempo, acho que era Cruzados Novos, se eu não estou errado. Não tinha aquela, lembra que tinha sempre aquela mudança de moeda? Convertia-se a moeda, mudava-se a moeda, né? E às vezes a gente precisa pegar esse exemplo. Eu preciso mudar a minha vida. Deus pode fazer tudo se eu deixar. Deus pode transformar tudo se eu permitir. Então, gente, a gente precisa dar um basta no morno. Precisamos dar um chega nesse foguinho, né? Porque o morno é aquele foguinho controladinho, né? É igual quando a gente vai cozinhar e põe naquele fogo brando. A gente precisa deixar com que Deus acenda esse fogo em nós, para que nós sejamos purificados, porque muitos precisam da nossa purificação. Muitos precisam da nossa conversão para se achegar a Deus. Como assim? Muitos precisam da nossa palavra convertida. Como assim? Quando a gente se deixa queimar, quando a gente é dominado pelo Espírito Santo, nós somos transformados para a verdade. A verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Jesus. Quantas pessoas não precisam ouvir a verdade e nós não falamos? Sabe por que nós não falamos? Porque às vezes nem nós acreditamos. Então nós precisamos ser transformados pela verdade da palavra, para que através de nós Deus toque nos outros também. Então nós precisamos sermos queimados, batizados, renovados
reino de Deus também. Os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão, quer dizer, como recompensa, o tanque ardente de fogo e enxofre, quer dizer, a segunda morte. Então assim, né? Palavras do Senhor, graças a Deus. Então assim, o que nós precisamos pedir para que o Senhor queime em nós? Tudo esse tipo aqui, ó, de situação. Ah, Silvia, mas eu não roubo, eu não mato, eu não bebo. Mas nós precisamos renunciar todas as sementes e as plantas que brotaram aqui, disso aqui. Nós precisamos renunciar realmente. Aqui a palavra vai dizer: todos os mentirosos terão como quinhão o fogo, o tanque ardente de fogo e enxofre. Então assim, todas as mentiras que nós carregamos, todas as mentiras que nós vivemos, nós precisamos renunciar. E o que é mentira também? É inveja, é orgulho, é falta de perdão, é falta de amor. Tudo isso é mentira. Por quê? Porque não provém de Deus. Porque Deus é verdade. Porque Deus é vida. Amém? Então, assim, não necessariamente eu como que eu posso dizer? Não necessariamente eu estar falando uma mentira, mas eu posso estar com esse tipo de sentimento que vem do inimigo, que, como nós já ouvimos aqui, é o pai da mentira, e joga esses sentimentos em nós. Você quer ter como pai o demônio? É claro que não precisa nem responder, é óbvio que não. Só que às vezes, né, por vezes, infelizmente, a gente deixa ele falar aqui, né, no nosso ouvido, e a gente acolhe. Por isso, assim, né, como já foi falado aqui, eu até anotei umas coisas que os outros falaram. Como foi falado aqui, nós precisamos nos converter diariamente. Nós precisamos renunciar para ter essa coroa que Deus tem reservado para nós. Não é isso? Nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Eu podia até dizer o seguinte: nós precisamos buscar o Senhor enquanto ou ainda Ele se deixa encontrar. Porque assim, se a palavra está dizendo que Deus se deixa encontrar, vai ter uma hora, como diz lá, né, no livro de Amós, que muitos vão andar, né, procurando matar a sua sede e a sua fome da palavra de Deus e não vão encontrar mais. Então aproveite o banquete farto que o Senhor tem preparado para você. Está preparado. Para de comer a migalha que o inimigo joga. Para de comer migalha, porque você foi chamado para ser filho, para ser filha, para comer do pão que está em cima da mesa e não a migalha que cai no chão. Para de se esconder de Deus. Se deixe purificar pelo fogo do Espírito Santo. Lembra que você é mais valioso do que o ouro, mais valioso do que a prata. Só que precisa deixar com que o Espírito Santo te purifique. Amém? Vamos nos levantar. E eu queria, em cima dessa palavra, põe a mão no teu coração. Depois a gente vai continuar a oração. Põe a mão no seu coração, todos nós. E nós vamos fazer uma breve renúncia de novo. Glória a Deus, porque o Senhor tem colocado isso nos corações, né? Que é preciso fazer renúncias. Que é preciso renunciar aquilo que não provém de Deus.
nós, pode fechar os olhos. Fechando os olhos. Antes da gente começar a renúncia, pense no que você quer para a sua vida. Por que você veio aqui esse final de semana? Porque você quer realmente ter um encontro íntimo e pessoal com o Senhor, e não somente se esbarrar com o Senhor, como foi até colocado. Você quer que realmente ter um encontro íntimo, pessoal com o Senhor, para que Ele transforme a sua vida? Se a sua resposta é sim, verdadeiramente, sem máscara, sem véu, se a sua resposta é sim, Senhor, eu quero ter um encontro contigo, então eu te peço que você faça essa renúncia de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E eu vou dizendo e você vai repetindo, em nome de Jesus. Se você quiser que Jesus seja o Senhor da sua vida, em nome de Jesus Cristo, 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 pelas suas chagas, pelas suas chagas, pelos seus